Essa semana a gente vai começar uma exposição no livro de Samuel. A gente tem essa prática aqui na nossa igreja de pegar um livro da Bíblia e ir estudando ele do começo ao fim. Samuel fica lá no Antigo Testamento. E a gente vai dividir, como o livro é comprido, a gente vai dividir o livro em temporadas. Então a primeira temporada de Samuel a gente vai estudar da vida de Eli até a transição para o profeta Samuel. E vocês vão entender, à medida que vocês vão acompanhando aqui, a gente vai pegar os primeiros capítulos aí do livro de Samuel. Então a gente começa hoje uma temporada aqui estudando o livro de Samuel. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como Deus transforma a nossa história e a nossa sociedade em tempos de profundas trevas? Pense naquele momento onde tudo está caótico, onde você não vê esperança em lugar nenhum, está tudo escuro. Como que Deus começa a mudança? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o livro de Samuel é um livro que começa numa época extremamente complicada e caótica da história do povo de Deus. E esse livro vai mostrar como que Deus começa a quebrar ciclos de destruição para construir novos ciclos. E é interessante porque a gente vive num período da história, gente, eu não sei se vocês têm essa sensação, mas a gente vive num período complicado da nossa história, do nosso mundo, do nosso Brasil, onde parece que para onde a gente olha não tem muita esperança. Parece que para onde a gente olha, a coisa assim, está nebulosa. E muitas vezes talvez você esteja vivendo um momento assim, não por causa da nossa sociedade de maneira geral, mas quando você olha para a sua vida, você olha e fala assim, olha, para onde eu olho, na minha família, na minha vida, para dentro de mim, para fora, para o lado, está tudo escuro. Como que Deus começa a mudar tudo? O primeiro livro de Samuel vai nos mostrar como que Deus vai transformando uma sociedade que estava vivendo um período terrível. E como que Deus vai levantando homens para trazer a nação dele para uma nova vida. E aí, antes da gente começar a leitura do texto, e aí abra sua Bíblia, hoje a gente vai ler Samuel capítulo 1, versos 1 até o capítulo 2, verso 11. Então, se você não leu a sua Bíblia essa semana, hoje você vai tirar o atraso aqui, porque a gente vai ler bastante coisa. Mas a gente vai ler conforme a gente for estudando aqui por partes. Antes da gente começar o estudo do livro, só para você entender onde que o livro de Samuel se encaixa na história de Israel. Que fase que nós estamos da história. Não sei se você é familiarizado com a história de Israel, mas se você não for, você vai aprender aqui rapidinho. A história de Israel começa com Deus chamando Abraão, Isaac e Jacó. E a gente pode falar que esse é o período dos patriarcas, que durou ali mais ou menos 350 anos, onde Deus vai chamando os patriarcas, começando a formar o seu povo. Aí Jacó tem 12 filhos, dos 12 filhos dele forma as 12 tribos, e assim por diante. Eles vão parar lá no Egito, por meio de José. Não sei se você conhece a história, depois você pode ler no livro de Gênesis. E eles começam no Egito. E no começo eles não eram escravos, mas depois de um tempo eles se transformam em escravos, eles são escravizados no Egito, e eles passam um período de 430 anos como escravos no Egito. Depois de 430 anos, Deus levanta Moisés, um homem de Deus, e por meio de Moisés, Deus manda 10 pragas no Egito, você deve conhecer essa história, liberta o povo do Egito, o povo fica 40 anos andando no deserto, e durante esses 40 anos Deus manda pão do céu, Deus ilumina durante a noite com uma coluna de fogo, Deus manda nuvem durante o dia para proteger eles do calor. Deus cuida deles nesses 40 anos do deserto. 40 anos depois, Moisés morre, Josué vira o grande líder da nação, e Josué lidera então a conquista da terra prometida, e por 30 anos então eles fazem várias campanhas militares, onde eles vão tomando a terra que Deus deu para eles, e eles conquistam a terra prometida. No entanto, tem um detalhe importante aqui. Deus falou para eles o seguinte, é para vocês entrarem lá, e não é para vocês expulsarem os povos que lá estão. Não é para vocês deixarem de conquistar nada. Mas ficou faltando alguns pedaços, e o povo se acomoda e fala assim, não, deixa quieto, deixa eles vivendo aí com a gente, tá tudo bem. E aí depois do tempo da conquista da terra, vem o período dos juízes, que foi o período talvez um dos mais nebulosos da história de Israel. Porque eles não expulsaram todos os povos, esses povos que ficaram lá, eles tinham vários deuses, e com o tempo eles começaram a adorar esses deuses, e o povo que era para ser o povo exclusivo de Deus virou um povo que adorava vários outros deuses além de Deus. E o período de juízes foi um período muito nebuloso, muito tenso, onde você vai ver, se você pegar o livro de Juízes para ler, você vai ver cada barbaridade, mas cada barbaridade, onde você olha e fala assim, como é que isso daqui pode acontecer dentro do povo de Deus? Terrível. Depois do período dos juízes, vem o período do Reino Unido, onde Deus então começa a levantar reis segundo o coração dele. Primeiro você tem o rei Saul, que não foi um rei segundo o coração de Deus, mas depois vem o grande rei Davi, que foi um rei ótimo, que dirigiu o povo para os caminhos do Senhor. E depois você tem Salomão, que também foi um grande rei, que dirigiu o povo no caminho do Senhor. 1 Samuel é o livro que vai narrar a transição entre os juízes e o Reino Unido. A gente vai lendo aqui, mas você vai perceber o seguinte, quando 1 Samuel começa, a gente está nesse período dos juízes.
E então Deus usa Samuel, a gente já vai ver aqui, e levanta ele como um grande profeta para ungir Davi, que vai ser então o grande rei. Então, 1 Samuel narra a transição entre o juízo, a época dos juízes e a época do reino de Israel. E gente, como eu disse, o período de juízes foi um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Decadência espiritual, decadência moral, decadência social, é terrível, é um momento terrível. Se você ler depois Juízes, o finalzinho do livro de Juízes, do capítulo 19 ao capítulo 21, você vai ver barbaridades. Você vai ver o seguinte, tem um caso de estupro coletivo numa cidade. Esse estupro coletivo gera uma guerra civil, porque as pessoas da outra cidade ficam revoltadas e um começa a guerrear com os outros. Você tem massacre de povos e cidades. E você tem sequestro de mulheres. Tudo isso acontecendo dentro do povo de Deus, nesse período terrível do período de Juízes. E o livro de Juízes termina dizendo o seguinte, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Pensa numa sociedade onde não tem lei. Literalmente uma terra sem lei. Cada um faz o que acha melhor. Eu sei que não é tão distante do que a gente tem vivido hoje em dia, mas pensa num período onde não existe constituição, não existe juiz, não existe rei, não existe nada. Esse era o período dos juízes. Então entra 1 Samuel, depois desse período, mostrando como que Deus levanta líderes para o bem do seu povo. É muito interessante isso, porque sabe como é que Deus começa mexendo na estrutura de uma sociedade decadente? Levantando alguns homens, algumas mulheres, no meio dessa sociedade caótica, mas homens e mulheres consagrados ao Senhor. E um homem, uma mulher, alguns consagrados ao Senhor fazem toda a diferença na sociedade. E é legal porque o livro de Samuel começa mostrando Deus levantando Ana, uma mulher de Deus, e por meio dela ele traz Samuel, um homem de Deus, e por meio dele ele unge Davi, um homem de Deus, e então a sociedade, a nação toda de Israel começa a ter uma nova história, uma nova fase, onde Deus vai rompendo esse ciclo de destruição. O livro vai começar, o livro de Samuel, começa com Eli e os seus filhos como os líderes espirituais. O sacerdote Eli, e a gente vai ver aqui que era um homem mau, era um homem que estava no ritmo de juízes. Cada um fazia o que queria, não tinha compromisso nenhum com Deus. E então Deus levanta Samuel, que vai substituir Eli como grande líder espiritual da nação, e Samuel vai ser aquele que vai ungir Davi. Então a gente vai, à medida que a série for avançando aqui, a gente vai chegar lá. O que a gente vai ver hoje? Que Samuel, esse grande líder, esse grande sacerdote que Deus levantou, a história dele começa com uma mulher humilde, aflita e estéril, se consagrando ao Senhor. A mãe de Samuel foi Ana. E a gente vai ver aqui que o nascimento de Samuel foi um nascimento milagroso. E Deus trouxe esse homem de maneira sobrenatural por meio de uma mulher humilde e aflita. E por meio dessa mulher, então, ele começou a mudar todo esse ciclo. E preste atenção nisso, eu quero enfatizar isso. Deus sempre faz isso por meio de pessoas consagradas. Deus pega algumas pessoas que muitas vezes ninguém dá nada para elas. Não são pessoas importantes e destacadas na sociedade, mas são pessoas de fé que se consagram ao Senhor. E Deus usa essas pessoas para promover grandes mudanças. Por isso que o tema que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje a partir desse texto é que o pouco consagrado a Jesus vira muito. O pouco consagrado a Jesus vira muito. E eu quero ler então 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 1, a gente vai ler pedaços do texto à medida que a gente for expondo aqui. O texto começa dizendo o seguinte, 1 Samuel 1 a 8 inicialmente. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Gente,
O texto aqui começa mostrando um pouquinho o contexto dessa família, apresentando uma família, e a família então de Eucana, Ana e Penina, e apresentando Ana como uma mulher estéril, humilde e aflita. Não sei se você prestou atenção aí no texto, mas ele vai apresentar a situação, a família e a situação de Ana. Ele vai dizer que havia um homem, e aí ele fala lá de toda a família desse homem, chamado Eucana, e esse homem ele tinha duas mulheres, ele era um homem polígamo. Infelizmente, lembra que eu falei que o tempo de Juízes foi um tempo terrível na história de Israel? Uma das práticas era a questão da poligamia, um homem ter mais de uma mulher. E Eucana era um homem que tinha mais de uma mulher aqui, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana, pela maneira como o texto descreve, Ana era a esposa amada de Eucana. E provavelmente foi a primeira esposa dele. Como ele apresenta primeiro Ana para depois falar de Penina, provavelmente Ana tinha sido a primeira esposa. Então pensa assim, Eucana se apaixonou por Ana, eles se casaram, aquele sonho de formar uma família, e ele a amava. Quando eles se casaram, começaram a tentar ter filhos, e não vinha filhos, e não vinha filhos, e não vinha filhos. E eles perceberam o seguinte, Ana, ela era estéril. Isso, gente, na época era considerado uma maldição. Não conseguir ter filhos, ser uma pessoa estéril na época, era ser considerado uma pessoa que estava debaixo da maldição de Deus. Então, provavelmente, esse homem se casou com uma segunda esposa, com Penina, para ter descendentes, exatamente porque Ana era estéril, e embora isso não esteja claro no texto, a maneira como o texto constrói essa é a impressão que nos dá, exatamente porque Ana era estéril, então esse homem toma uma segunda mulher, Penina, para que ele então tenha filhos. E tenha descendentes. Naquela época você tinha esse negócio do homem manter o seu nome. Até hoje a gente tem isso, mas naquela época isso era muito forte. Então esse negócio de eu poder ter descendentes, filhos que eu posso chamar de meu e assim por diante. Então esse homem, ele pratica a poligamia nesse contexto. Agora, vocês que são mulheres, imagina você nessa situação. Você se casa, você ama o seu marido, ele te ama, mas você não consegue ter filhos. Além de ter a frustração de não poder ter filhos, ainda tem que lidar com a humilhação de uma outra mulher. E, gente, esse nunca foi o plano de Deus, por isso que não tem como dar certo isso. É importante frisar uma coisa. A poligamia, gente, ela nunca foi permitida e nem abençoada por Deus. Às vezes, lembra que a gente está lendo um texto aqui que é uma narrativa, está contando o que aconteceu. Não é porque aconteceu que está certo. O mandamento do Senhor sempre foi um homem e uma mulher. Isso daí, ó, desde Gênesis 2:24, quando Deus criou o casamento, ele disse, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Acabou. Desde o princípio, o propósito de Deus era um homem e uma mulher casados. Então a poligamia nunca foi abençoada por Deus, tanto que todas as histórias que você lê na Bíblia de poligamia nunca dá certo. Sempre dá errado, sempre dá problema. Porque não desfrutava de fato da bênção de Deus. Só que, apesar de ser um homem polígamo, o texto apresenta Eucana como um homem piedoso. Ele era um homem que arrumou uma outra mulher e talvez ele tenha se arrependido disso, até pelo problema que isso gerou na família dele. Mas o texto apresenta Eucana como um homem que, olha, apesar das suas falhas, ele era um homem que buscava Deus. O texto vai dizer que uma vez por ano, ele juntava toda a sua família e ia até Siló, que era o lugar onde tinha o templo naquela época, o lugar de adoração, para fazer sacrifícios ao Senhor. E pensa nisso, eles estão vivendo numa época onde ninguém está nem aí para as coisas de Deus. Época do juízo, uma época caótica, uma época de trevas. Eles estão vivendo uma época onde ninguém está preocupado com Deus. Mas esse homem, ele pega toda a sua família e uma vez por ano eles vão lá, que era a orientação do Senhor desde sempre, uma vez por ano ir lá para sacrificar e buscar ao Senhor lá no templo. E o texto vai dizer que quando eles chegavam lá, era o seguinte, eles faziam sacrifícios ao Senhor, e aí eles faziam essa refeição juntos, também como parte do culto ao Senhor. E como é que funcionava? Sentava todo mundo na mesa, e aí eles dividiam a porção da carne de acordo com o número de filhos. Então, para a Penina, eu não sei quantos filhos ela tinha, mas tinha lá 5, 10 filhos, dava um monte de carne para ela. E para Ana, era só a porçãozinha de Ana. Então, pensa sentado na mesa, pensa para Ana essa situação. Ela sentada na mesa, na frente dela, a Penina com um monte de filho e ela sozinha do outro lado. E aí o maridão pega aquele prato desse tamanho, dá lá para a Penina e os seus filhos e para ela. E aí o texto ainda vai dizer que Eucana, como ele via essa situação, ele dava para Ana porção dobrada. Então, se era para ele dar uma porçãozinha assim, ele dava o dobro para Ana. Mas mesmo assim, não se comparava com o que Penina recebia por causa dos monte de filho que ela tinha. E o texto afirma 2 vezes que quem tinha deixado Ana estéril era o Senhor. Se você prestar atenção na leitura do texto, ele vai falar 2 vezes. Porque Deus a havia feito estéril, porque Deus tinha fechado o ventre dela, porque isso foi Deus operando isso na vida de Ana. E o texto ainda vai dizer que é o seguinte, por causa da esterilidade, Ana vivia em constante humilhação e sofrimento. O texto vai dizer que Penina, a rival dela,
provocava ela e humilhava ela constantemente. Não sei o que ela dizia, mas o texto dizia que ela queria irritar mesmo. E ela aproveitava principalmente essa situação. Agora pensa nisso, a gente está indo lá no templo fazer sacrifício, cultuar ao Senhor. E a mulher era enviada do diabo mesmo. Aproveitava essa situação onde a gente está indo lá adorar a Deus para falar, olha o quanto de carne eu tenho, olha o quanto de carne você tem. Então, eu sou a esposa abençoada a você. E a humilhava e a provocava excessivamente. E o texto diz que isso feria tanto Ana, mas tanto Ana, que sempre que ela subia para os sacrifícios anuais, lá no templo em Siló, ela não conseguia comer nada e ela só chorava. Só chorava. Você já ficou tão triste, tão abalado com uma situação que você não conseguia comer? Essa é a descrição que é feita de Ana aqui. Essa situação, Penina vivia provocando ela. Mas principalmente quando eles subiam no templo e iam buscar o Senhor, a mulher ficava no pé dela e cutucava ela feito o diabo. Isso feria profundamente aquela mulher e a fazia chorar excessivamente, de modo que ela nem conseguia comer. E aí, agora pensa, se é um maridão que gosta da sua esposa, que ama ela. E aí você vê a outra esposa que está errada, nem imagina isso, porque não dá para acontecer, tá, gente? Mas se coloque no lugar dos personagens. E aí você vê a sua esposa amada sofrendo, chorando, não consegue comer e tudo mais. E aí o texto vai dizer que Eucana, ele ficava tentando amenizar a situação. Ana, por que você está chorando? Ana, para com isso, até quando essa história? Por um acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Eu não sei se Eucana era tudo isso. Mas ele bate no peito e fala, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Agora vamos ser sinceros, gente. Mulheres que estão aqui, às vezes quando vocês ficam tristes, o marido tenta ajudar, mas não ajuda em nada, né? Mais atrapalha do que ajuda. Ele fala umas coisas que você olha, você sabe que é na boa intenção, mas não ajuda muito. É o caso aqui, parece que é o caso aqui. Ela chega, que você pensa, a mulher chorando, a mulher aflita, a mulher não sei o quê, e o maridão chega, para com isso, é bobeira isso daí. Pô, a gente tem tudo aqui, já ouviu essa história? A gente tem tudo aqui, para que ficar preocupada com isso? Era isso que acontecia. Então, entendeu o contexto? Pense na situação de Ana. Essa era a situação dela, essa era a situação social dela, essa era a humilhação e a aflição que ela vivia. Isso é o que o texto está nos apresentando. Vou continuar a leitura do texto. O texto vai dizer então que certo dia, Ana só chorava e não comia, só chorava e não comia, sempre acontecia. Mas teve um ano que ela resolveu reagir de maneira diferente. Olha o que o texto vai dizer. Certa vez, 1 Samuel 1, agora dos versos 9 a 18. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. E lhe disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu, não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli lhe disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Até aqui, a leitura da palavra. Olha o que o texto vai nos mostrar, gente. Que apesar de ser desprezada pelos homens, Ana não era desprezada pelo Senhor. E em um dos anos, em Siló, ao invés de ficar lá angustiada, chorando e sem comer, ela decide fazer uma coisa diferente. Ela se levanta, entra no templo, e ela vai derramar a sua alma ao Senhor de maneira muito intensa. E eu não sei se você prestou atenção, mas eu quero destacar aqui, olha como o texto descreve a intensidade com que Ana se coloca diante do Senhor. Verso 10 ele vai dizer, e Ana com amargura de alma orou ao Senhor e chorou muito. Verso 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Verso 15, eu sou uma mulher angustiada de espírito, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Verso 17, eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Percebe o seguinte, em um dos anos essa mulher fala,
quer saber de uma coisa? Ao invés de ficar aqui chorando, ao invés de ficar aqui sem comer, eu vou botar tudo isso diante do Senhor. E ela se ajoelha, e ela derrama, chora. Não sei se você já teve um momento assim, mas ela se derrama inteiramente diante do Senhor, chorando, falando, Senhor, eu não consigo resolver. Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu quero colocar isso diante do Senhor. E ela fez um voto muito interessante. Ana faz o seguinte voto, Senhor, se o Senhor me der um filho, homem, eu vou consagrá-lo ao Senhor para sempre. E eu acho muito interessante aqui, porque Ana está falando o seguinte, se o Senhor me der um filho, eu não vou ficar com esse filho, eu vou devolver para o Senhor. E sobre a cabeça dele não vai se passar navalha, esse daí é um voto, o voto do Nazireu que existia naquela época, é uma maneira de consagrar o filho desde criança, e Deus tinha dado algumas estipulações sobre isso. Mas é o voto do Nazireu. Eu acho muito interessante isso aqui, porque a colocação de Ana é, Senhor, se o Senhor me der, eu vou dar de novo para o Senhor, eu não vou ficar com ele não. E ela faz esse voto diante do Senhor. E aí o texto vai dizer que Ana está lá, derramando a sua alma, chorando. Lembra que Eli, eu falei que ele era um sacerdote do ritmo de Juízes? Ele olha para Ana chorando, se derramando diante do Senhor, e o que ele faz? Ao invés de olhar para aquela mulher e falar, puxa que mulher, eu não sei qual é a aflição dela, mas ela está colocando diante do Senhor, ele vai até ela para repreendê-la. Mulher, porque ele, pensa na cena, ele olha para uma mulher que entrou no templo e faz tempo que está lá, ajoelhada, ela só mexe a boca, mas ela não fala nada, e ele vê aquela mulher chorando, 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 e ele olha para aquilo lá, e ele interpreta da seguinte forma, essa mulher deve ter entortado o caneco, acordou cedo hoje, bebeu, e tá aí, ó, vem aqui na casa de Deus fazer esse tipo de coisa aí. Agora eu fico pensando, gente, em casa tem a Penina que não sai do pé dela, o marido vai conversar, não ajuda muito, ela vai para a igreja, o pastor está lá no pé dela também, não tem sossego em lugar nenhum essa mulher. E uma coisa que eu acho interessante aqui da gente observar. Ana era estéril fisicamente, mas em termos espirituais, Eli era um homem estéril. Ele olha para uma mulher se devotando e se consagrando ao Senhor. E ele interpreta isso de maneira ímpia, de maneira completamente insensível. E você vê o contraponto aqui. Enquanto você tem um sacerdote, um homem de Deus, um homem de destaque, que é ímpio, e a gente vai ver mais da história dele, mas que completamente insensível espiritualmente falando, estéril espiritualmente falando. Você tem uma outra mulher, aflita, desprezada, estéril, mas que é uma gigante diante do Senhor, que está lá orando e colocando as suas aflições diante do Senhor. E aí ele julga ela, repreende ela, e ela fala assim, meu Senhor, eu não estou fazendo isso, mas eu estou derramando a minha alma diante do Senhor, porque eu sou angustiado e etc, etc. E sabe uma coisa que eu acho legal, gente, dessa história? É que, apesar do julgamento de Eli, Ana não fica assim, olha o jeito que ele falou comigo, nunca mais vou falar isso, eu nunca mais volto nessa igreja. Não, ela fala, não, meu senhor, não é isso. E aí ele fala para ela, puxa, então tá bom, então que Deus te abençoe. Ele fala, amém, e vai embora, tranquila. Ela respeita Eli, não guarda a mágoa dele e vai embora. E tem um detalhe importante, muito legal desse texto, é que quando Ana vai embora, ela ainda estava estéril fisicamente, mas a sua alma foi restaurada diante do Senhor. Ana tinha dois problemas. Um era o corpo dela, que era estéril. O segundo era a alma dela, que isso corroía ela por dentro. A esterilidade Deus resolveu depois, mas a alma dela, olha como o texto termina, que ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e ela não era mais triste. Parou de chorar e começou a comer. Esse tempo de oração diante do Senhor restaurou a alma de Ana em meio a essa situação onde ela estava completamente quebrada. E, gente, eu quero fazer algumas aplicações para a gente aqui. Vamos parar um pouquinho no texto e eu quero fazer algumas aplicações aqui para nós. Uma aplicação que eu faço aqui quando eu penso nesse texto é que, gente, Deus nos chama para servir a Ele mesmo quando ninguém serve. A gente está falando aqui de um contexto onde nem o sacerdote é crente. Nem o sacerdote tem um compromisso sério com o Senhor. Até o sacerdote é estéril espiritualmente. Mas Deus levanta Ana e você tem a família de Eucana, que eram pessoas tementes ao Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em uma geração, gente, em um momento da história, onde parece que cada vez mais as pessoas não temem mais a Deus. Onde cada vez mais as pessoas desprezam as coisas de Deus mesmo, ou tratam como se fosse só mais uma coisa como qualquer outra. E nós temos aqui um exemplo de uma família e uma mulher que mesmo em circunstâncias caóticas, ela se devota
e é piedosa ao Senhor. Às vezes a gente usa algumas desculpas, do tipo assim, mas todo mundo faz, mas todo... Deus nos chama para ser mesmo diferente de todo mundo. E servir ao Senhor mesmo quando ninguém serve. Uma outra aplicação que a gente pode fazer aqui, que eu acho interessante a gente pensar, é que, gente, Deus não é indiferente às nossas dores e aos nossos sofrimentos. Essa mulher estava sofrendo muito. Na casa dela ela não tinha consolo. O marido dela tentava ajudar, mas parece que não ajudava muito. No templo, o sacerdote também não ajudava muito. Mas essa mulher se coloca diante do Senhor e encontra refúgio no Senhor. Em tempos de dores e sofrimentos, Deus não é insensível. E Deus não está com seus ouvidos fechados a nós. Pelo contrário, Ele sempre ouve. E Ele sempre atende às orações do seu povo conforme a vontade dEle. Não significa que qualquer mulher estéril pode orar a Deus que Deus vai dar um filho. Às vezes esse não é o plano de Deus. Mas o ponto é que qualquer pessoa e qualquer crente em Cristo que se entregou a Jesus, ele é filho de Deus e ele pode se colocar ao Senhor sabendo que Deus não é indiferente às nossas dores. Eu não sei se você tem sofrido alguma coisa. E se você tem passado por alguma coisa onde o sentimento que você tem é que ninguém te entende, que ninguém te dá atenção, que ninguém te consola, que você não encontra refúgio em lugar nenhum. Eu quero dizer uma coisa, vá para aquele que é de fato um refúgio. É isso que Ana fez. E no Senhor, Ele escuta os nossos clamores. Esse é o nosso Deus. Às vezes coisas que ninguém dá importância, mas a gente pode conversar disso com o Senhor. É isso que Ana fez. Uma outra aplicação que eu quero fazer aqui, e eu quero fazer uma pergunta para você. Como você reage nas situações de tensão e conflito? Porque sabe qual que é a nossa tendência, gente, quando a gente lê uma história dessa? É pensar assim, eu sou como Ana. Todo mundo me maltrata, todo mundo me despreza, todo mundo tal, e eu tenho que aguentar calado. Mas na maioria das vezes, presta atenção numa coisa. Eu quero perguntar para você se você nessa história toda é mais parecido com Penina, com Eli ou com Ana? Qual a postura de Penina? Ela ficava provocando, ela ficava falando. E como que você reage nas situações de tensão e conflito? Você fica falando? Você fica provocando? Você fica massacrando? Você é agressivo? Você fala umas poucas e boas porque ele tem que saber o lugar dele? Se você reage assim, você está reagindo igual a Penina. Ou você é como Eli, que fica fazendo julgamentos e julgando as intenções do coração das pessoas. Cuidado com isso, viu? Muito cuidado com isso. Porque sabe o que a gente faz muitas vezes? A pessoa falou alguma coisa e aí a gente começa a pensar, sabe por que ela falou isso? Só pode ser por causa disso, disso. Eu nem sei. Eu estou julgando as intenções do coração da pessoa. E aí eu já começo a construir várias coisas do que ela está falando, do que ela está pensando, do que ela vai fazer, dos planos. Em cima dos meus julgamentos das intenções do coração das outras pessoas. Cuidado com isso, foi isso que ele fez. Como que Ana reage? Ela não guarda mágoas, nem de Penina, nem de Eli. Ela não retruca. O texto vai dizer que Penina provocava Ana continuamente. Ana retrucava, Ana queria defender a causa dela, Ana era vingativa? Não. Ele vai lá e julga a Ana mal. Como que ela retruca? Ela fica guardando mágoas? Como pode? Não. Ela pega tudo isso, coloca diante do Senhor e fica esperando. A gente precisa aprender a viver assim, gente. A gente precisa aprender a viver assim, porque sabe o que acontece? Na maioria das vezes, quando o pau quebra lá em casa, a gente quer fazer o outro pagar pelo que ele falou. A gente quer fazer o outro, ele vai ver só. Ou às vezes a gente não faz nada, mas a gente guarda aquela mágoa, aquele ressentimento, onde a gente fica curtindo aquilo lá por anos. Natal em família é sempre assim, né? É o único dia do ano onde todo mundo se suporta, mas um fica olhando para o outro e falando, é porque há 15 anos atrás, ele não sei, é porque... A gente tem que aprender a reagir a situações de conflito. Colocando isso diante do Senhor, falando, Senhor, o Senhor é o justo juiz. Então é o seguinte, cuida do Senhor disso, e eu vou descansar no Senhor. Foi isso que Ana fez. Quando as pessoas te maltratam, você guarda mágoas ou você entrega ao Senhor como Ana fez? Eu acho bonito demais a história porque sabe quando que a história de Ana muda? Quando ela pega tudo isso e fala, quer saber de uma coisa? Esse ano eu vou fazer diferente, eu vou colocar isso diante de Deus. É aí quando as coisas começam a mudar. E a última aplicação que eu quero fazer antes da gente continuar o texto, mais uma pergunta para você. Você tem processado as suas emoções diante do Senhor? Eu acho muito legal esse texto, mas muito legal uma coisa, gente. Ana entra no templo, ela está aflita, chorando, angustiada e não quer comer. Ana, quando sai, ela está com um semblante renovado e vai comer alguma coisa. O que aconteceu entre aqui e aqui? Ana passou o tempo em oração diante do Senhor.
Sabe como é que Ana processou as emoções dela? De joelhos diante do Senhor. A gente deveria aprender a viver assim. Estou com raiva, vou conversar com Deus. Estou nervoso, vou conversar com Deus. Estou estressado, vou conversar com Deus. Na maioria das vezes, sabe o que a gente faz? Estou estressado, vou comer alguma coisa. Estou com raiva, vou entrar numa arte marcial para dar um soco no saco de areia lá para destressar um pouco, para soltar a energia negativa. Na maioria das vezes nós encontramos, ou às vezes tem coisas mais graves, estou estressado, vou beber, vou usar droga. Tudo isso são maneiras de lidar com as suas emoções. A minha pergunta para você é o seguinte: quando os nervos estão à flor da pele, como que você lida com isso? A história de Ana nos ensina a processar as nossas emoções diante do Senhor. Porque Deus é o Deus que conhece a nossa alma. Ele é o Deus que conhece o que é o ser humano, Ele nos criou. E Ele é quem sabe colocar as coisas no lugar, gente. Eu acho bonito esse texto, porque é o seguinte: mesmo antes de ter um filho, Ana já estava curada da alma dela. Em paz diante do Senhor. E Jesus te chama a fazer isso hoje. Deixa Ele colocar em ordem o seu coração. Vá processar suas emoções diante de Deus. Está estressado? Você que é adolescente, está estressado com vestibular. Por que você não conversa disso com Deus? A gente tem que aprender a viver assim, gente. Lembre-se que, mesmo que eu não tenha nada, o pouco consagrado ao Senhor Jesus vira muito. Quando eu coloco o temor ao Senhor como centro da minha vida, isso muda tudo. E o texto vai continuar. Vamos lá. 1 Samuel, agora versos 19 a 21. O texto vai dizer, então, teve esse episódio no templo com Eli. Ana coloca tudo diante do Senhor. O texto continua dizendo o seguinte: e eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para sua casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. E que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Eucana, seu marido, respondeu: depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava. E o Senhor, Deus, me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. A gente vai ver o seguinte, nesse trecho da história, a gente vê Ana devolvendo a Deus o que Deus deu a ela. E cumprindo o seu voto ao Senhor. É legal porque o texto vai dizer então que Ana volta para sua casa, depois daquele tempo ali no templo orando, Ana volta para sua casa e Deus faz com que ela milagrosamente engravide. E o nome que ela dá para esse menino é Samuel. Samuel significa eu pedi ao Senhor. Pedido pelo Senhor. E é interessante porque Ana engravida, tem o filho. Chega no outro ano, é a época deles irem para Siló adorar ao Senhor. Ana chega para Eucana e diz o seguinte: Eucana, vai vocês esse ano e eu vou ficar aqui com o menino até que ele seja desmamado. Quando ele for desmamado, eu vou subir, vou entregar ele lá para o sacerdote cuidar dele e ele vai ser consagrado ao Senhor para sempre. Gente, o desmame naquela época era mais ou menos com 3 anos. Para você que é pai, imagina você pegando seu filhinho de 3 aninhos. Sabe o sacerdotezão lá que achou que você estava bêbada? Você entregando seu filho para ele e falando: ele vai ser consagrado ao Senhor, pode cuidar. Outra cidade, distante. O texto vai dizer que Ana decide fazer isso. E Eucana podia proibir Ana de fazer isso. Esse daqui é um ponto interessante da história. Eucana, como era o homem da casa, o marido, ele podia falar assim: não, Ana, você prometeu isso, mas eu não concordo, então a gente não vai fazer isso. Mas o texto vai dizer que Eucana concordou com isso e falou: não, vamos lá, vem do Senhor mesmo.
Vamos consagrar isso ao Senhor. E o texto então vai dizer que depois que o menino desmamou, Ana vai lá e cumpre a sua promessa sem vacilar. Ela, olha lá o que 1 Samuel, a gente leu aqui, quero ler de novo. Ela chega no sacerdote Eli, o mesmo ímpio que falou que ela estava bêbada, e falou assim, era por esse menino que eu estava orando. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso eu entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, ele vai ser dedicado ao Senhor. Sabe o que eu fico pensando, gente? Eu acho que se fosse eu ia falar assim, mas Senhor, deixa eu ficar com ele até os 15 anos, até os 18. Quando ele estiver na época de ir para a faculdade, aí ele já vai sair de casa mesmo, aí eu entrego ele para o Senhor. Mas ela pega o filhinho dela de 3 aninhos, para aquele homem que não é um homem muito piedoso, temente a Deus, que é Eli, e fala, toma, o Senhor me deu, e eu estou devolvendo a ele, cumprindo o voto que eu fiz a ele. Eu quero consagrar o meu filho ao serviço do Senhor. Gente, que mulher de fé. E esse é o ponto onde a história de Israel começa a mudar. Porque a gente vai ver mais para frente, mas é por meio desse menino que Deus começa a trazer um renovo sobre a nação de Israel. E eu quero fazer algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, gente, Deus transforma o mal em bem. Nós temos a história de uma mulher estéril, uma mulher aflita, uma história triste. Mas é por meio dessa história, triste, cheia de dores e sofrimentos, que Deus levanta um homem que vai ser uma bênção para toda a nação dele. Deus é o Deus que transforma o mal em bem, e Ele sempre está trabalhando de modo misterioso nas situações adversas. Esse é um ponto importante que a gente precisa frisar. Na maioria das vezes, gente, nós não entendemos os planos de Deus. Mas uma certeza a gente pode ter, se eu sou servo do Senhor, Ele está trabalhando no meio das desgraças todas, transformando o mal em bem. Essa é uma promessa que Deus fez. Olha só o que Romanos 8:28 vai dizer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Se eu caminho com Jesus Cristo, a pior desgraça que acontecer na minha vida, de alguma forma, é para o meu bem, e Deus vai fazer isso redundar para o meu bem e para a glória dele. E a gente vê isso na história de Ana. Deus pega toda essa desgraça da vida dela e transforma todo o mal dela em algo bom, que no fim vai abençoar toda a nação de Israel. Eu não sei quais são as coisas que você enfrenta. Quais são as tristezas, dificuldades e os sofrimentos que você enfrenta. Mas eu quero te dizer uma coisa. Para aqueles que caminham com Jesus, coloque isso diante do Senhor e espere. Deus trabalha de maneira misteriosa e na maioria das vezes a gente só entende depois que acontece e às vezes nem depois que acontece. Mas creia, Deus é o nosso Deus, que transforma o mal em bem. Que no meio das situações de morte Ele faz nascer vida. Que no meio das situações de desgraça Ele faz nascer boas e belas coisas. Essa é uma coisa que a gente aprende nesse texto. Um outro chamado desse texto, isso daqui é uma coisa que eu penso demais, gente, é que esse texto e a palavra aqui nos chama a consagrar o que Deus nos deu para servir a Ele. Seja muito ou seja pouco. O que Ana tinha antes de Samuel nascer? Um ventre estéril. Ela se coloca diante do Senhor e fala, Senhor, está aqui. Se o Senhor quiser usar, eu te ofereço o meu ventre estéril. Depois que Samuel nasce, ela pega o filho dela e fala, Senhor, está aqui. Usa ele para o Senhor. Nós vemos uma mulher consagrando ao Senhor, muito, pouco, entendendo o seguinte, o que Deus me deu é para servi-lo. Eu faço uma pergunta para você. A quem você tem consagrado o que Deus te deu? Pare um pouquinho e pense nas coisas que Deus te deu. Seja financeiramente falando, seja na questão de oportunidades, seja na questão de talentos, seja o tempo que Deus te deu para viver aqui na terra. A gente nunca sabe quantos anos Deus vai nos dar de vida, mas pensa aí, nas coisas que Deus te deu. Você tem usado tudo isso para servir a quem? Você está servindo alguém com todos os seus talentos, com os seus dons, com tudo que Deus te deu. Você está servindo alguém. A quem você tem dedicado o que Deus te deu? Aos seus próprios sonhos? Aos seus próprios projetos pessoais? Ao Deus do dinheiro? Ou você tem pegado tudo que Deus te deu para se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, está aqui. Está aqui. Eis-me aqui, eu quero te servir. Sabe qual é a verdade, gente? É que na maioria das vezes nós não consagramos o nosso melhor ao Senhor. Na maioria das vezes, o que a gente dá para o Senhor é o restinho do nosso tempo, é o restinho do nosso talento. O nosso melhor mesmo a gente dedica às outras coisas. Essa é a verdade. O chamado aqui do Senhor é que a gente consagre tudo a Ele. E uma coisa que a gente percebe também é que quando nós consagramos ao Senhor,
É muito comum a gente consagrar, mas só por um tempo. Isso daqui é uma coisa que eu já vi acontecer demais. Pessoas que eram uma bênção na igreja. Porque ela usava tudo que Deus tinha dado para ela para servir ao Senhor. Mas isso durou um tempo. Depois de 1 ano, 2 anos, parece que a pessoa cansou. E agora ela pega tudo que Deus deu para ela para servir a outras coisas. Esse texto nos chama, gente, a pegar o que Deus nos deu. Seja muito ou seja pouco. Seja um ventre estéril. Seja filhos, seja talento, seja tempo. E falar, Senhor, está aqui. Como o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer usar isso daqui? Eu sou um servo do Senhor ao seu dispor. Como o Senhor quer me usar? E essa é a pergunta que eu faço para você. Aquilo que Deus te deu, você tem consagrado a quê? Uma outra aplicação que eu faço desse texto, para você que é pai que está aqui, a pergunta é, você tem consagrado os seus filhos ao Deus verdadeiro ou aos deuses desse mundo? Gente, qual é o grande Deus do nosso mundo? O dinheiro. As pessoas vivem por isso. E sabe uma coisa que eu acho muito triste? São pais que criam seus filhos com o objetivo deles ganharem dinheiro quando eles crescerem. E infelizmente, na grande maioria das famílias, esse é o propósito dos pais. Eu quero dar uma boa educação para o meu filho. Para quê? Para quando ele ficar grande, ele possa ter um bom emprego e ganhar muito dinheiro. É para isso que os pais têm criado os seus filhos. E é claro que ninguém vai pensar nisso de maneira explícita, mas no fim, nós vivemos em uma cultura onde pais criam seus filhos para o Deus do dinheiro. A minha pergunta para você é o seguinte, você que é pai, você tem criado seus filhos para quê? Qual Deus? Nós vemos aqui Ana pegando seu filhinho e falando, eis ele aqui, Senhor. O chamado para você, pai, é que você consagre os seus filhos ao Senhor. É muito bonito porque a gente vai ver mais para frente, mas o texto bíblico vai dizer que Samuel passou a servir ao Senhor desde a infância. Desde a infância, desde pequenininho, Samuel era um homem de Deus. Consagre os seus filhos ao Senhor, desde pequenininho, para que eles sejam servos do Senhor desde pequenininho. A pergunta que eu me faço é, onde estão aqueles que irão liderar sua família e os seus filhos no serviço ao Senhor? Cadê essas pessoas? Está em falta. Eu trabalhei muito tempo com adolescentes na igreja, os irmãos sabem disso. E, gente, é triste a gente ver. Mas, de maneira geral, eu vou falar assim, é exceção aqueles pais que, de fato, eles estão preocupados com criar filhos para a glória de Deus. E criar filhos para que eles sejam servos do Senhor. É raridade. A maioria não está preocupada com isso, não. Você tem criado seus filhos para quê? Outra aplicação que eu faço desse texto, que eu acho muito legal da gente fazer, é que esse texto nos chama a não fazer das bênçãos de Deus o nosso Deus. Olha só, Deus dá um filho para Ana. Pensa em como esse filho foi desejado. Como esse filho foi, assim, ansiado por todos. Só que Ana não pega e se apega a isso. Não, ela pega e devolve para o Senhor. Porque no fim a alegria dela não está nas bênçãos que Deus dá para ela. A alegria dela está no Deus que é o Deus das bênçãos. Boa parte das vezes, gente, a gente começa a se apegar demais às bênçãos que Deus nos dá. E começamos a fazer das bênçãos de Deus ídolos e deuses na nossa vida. Muitas vezes um namoro se transforma num ídolo. Você já viu isso? A pessoa estava firme caminhando com o Senhor. Começa a namorar, pronto. O Deus dela virou o namorado, namorada. Nem na igreja vem mais direito. Não quer mais saber de Deus, não. Só quer saber de... Só pensa nisso. Muitas vezes a carreira profissional vira um Deus. Eu orei tanto por isso. Eu me preparei pedindo a Deus. Oh, Deus, me dá essa oportunidade. Aí Deus dá. Aí pronto. Agora eu não penso mais em Deus. Só penso na oportunidade que Deus me deu. E eu transformo aquilo na minha vida. Deus é um Deus de graça. E Deus derrama várias bênçãos na nossa vida. Gente, cuidado para não fazer das bênçãos de Deus o nosso Deus. A nossa alegria não pode estar nas coisas que Deus nos dá. A nossa alegria tem que estar no Deus que nos dá todas as coisas. O nosso sentido de vida não pode estar nas coisas que Deus nos deu. Tem que estar no Deus que guia as nossas vidas e governa sobre nós. Ele tem que ser o centro das nossas vidas em todos os aspectos. A pergunta que eu faço para você é, você tem feito de alguma das bênçãos de Deus o seu Deus? E uma última aplicação que eu quero fazer nessa parte do texto, para a gente encerrar aqui e partir para o encerramento, é que ninguém perde nada quando consagra tudo ao Senhor. Essa história é muito bonita, gente, porque é o seguinte, quando a gente pensa em Ana entregando Samuel para servir ao Senhor, aparentemente isso é uma perda, não é? É o filho que eu tanto quis e no fim eu vou continuar sem filhos.
Mas, se você continuar lendo a história, a gente vai chegar lá. Samuel se torna um líder que abençoa todo mundo, inclusive Ana e sua família. É um líder que muda o rumo da nação. E não só isso, mas a gente vai ver mais pra frente. Depois Deus deu mais um monte de filhos para Ana. Ninguém perde nada quando consagra tudo ao Senhor. A gente pensa que, não, mas eu vou pegar o melhor que eu tenho. E aí, como é que eu fico? Você pode ficar tranquilo. E quando nós pegamos tudo que nós somos e consagramos isso ao Senhor, nós ganhamos 1 milhão de vezes mais. Talvez não financeiramente, talvez não materialmente, mas com certeza, num sentido espiritual, você ganha 1 milhão de vezes mais. Talvez você esteja aqui e pense assim, Júlio, mas eu não tenho nada. Eu não sou talentoso. Eu tenho uma vida complicada. Minha família é tudo bagunçada. Eu tenho um monte de sofrimento. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Ana só tinha um ventre estéril. E ela se colocou diante do Senhor e disse, eis aqui, Senhor. E Deus usou. Esse é o nosso Deus. Que usa. O que ele precisa não é de talento, não é de nada. O que ele precisa é de um coração consagrado a ele, falando, eis-me aqui, Senhor. Ou talvez você pense o contrário. Talvez você pense, eu não tenho nada para oferecer. Ou talvez você pense o contrário. Júlio, mas eu tenho muito, eu vou usar essas coisas. É muita coisa. Eu vou usar o meu melhor para isso. Eu tenho potencial para fazer tantas coisas. Tantas outras coisas. Quero dizer uma coisa para você. Não há maneira melhor de você usar tudo que você tem que não para servir ao Senhor e para glorificar o nosso Deus. O pouco consagrado ao Senhor vira muito. O pouco consagrado a Jesus vira muito. Isso a gente vê na história de Ana. E o texto vai terminar, gente, com Ana fazendo uma oração ou um cântico. Lá no capítulo 2, e aí eu vou terminar lendo esse texto, capítulo 2, versos 1 a 11, o texto vai dizer que então Ana, diante dessa história, ela consagra Samuel. E então Ana orou assim, o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. É bonito o cântico, porque ela está falando, Senhor, a minha alegria está no Senhor, não há outro que nem o Senhor, não... O Senhor é a minha alegria, não é Samuel, não é meu filho, é o Senhor. Ela continua, não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos, perde o vigor. O Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira a vida, e quem dá, Ele faz descer a sepultura e faz subir. Ela continua o cântico falando o seguinte, olha, vocês que são orgulhosos e cheios de si, cuidado. Porque Deus está vendo. E Ele é o Deus que, a gente leu aqui na liturgia, Ele é o Deus que humilha os orgulhosos e exalta os humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, e Deus os exaltará. É isso que Ana está falando aqui. E ela vai continuar então do verso 6 ao 10, fazendo vários contrastes. Ele vai dizer, o Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Ana fecha esse cântico falando, esse é o nosso Deus. É o Deus que pega os humilhados e exalta eles. E pega os orgulhosos e derruba eles. Todos aqueles que se colocam diante do Senhor com o coração rasgado e quebrantado, falando, eu não sou nada, mas eis-me aqui. Esses recebem o perdão do Senhor, a graça do Senhor e o poder de Deus agindo neles. E eu quero fechar, gente, essa reflexão, mostrando que Ana termina o cântico dela, e essa é a última palavra de Ana, a última coisa que Ana fala no texto de Samuel, fazendo apontando para Jesus de maneira muito bonita. O texto e o cântico de Ana termina dizendo o seguinte, o Senhor destrói seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ela fala de Deus julgando toda a terra, e fala que ele faz isso por um rei que ele dá força e exalta poderosamente, que é o ungido, o escolhido do Senhor. A pergunta é a seguinte, se não tinha rei em Israel, de quem que Ana está falando? Não tinha rei na época.
De quem que ela está falando? Quem é esse que vai liderar um reino cósmico? Que vai ser ungido pelo Senhor e empoderado pelo Senhor para isso? Quem é esse? Sabe qual é a resposta para isso? É um outro menino que também vai nascer de modo milagroso. Samuel, Ana gerou sendo estéril. A mãe de Jesus gerou sendo virgem. Ana aqui está profetizando sobre um outro rei que também nasceria de modo milagroso. Um outro rei que ele também ia precisar ser entregue pela sua mãe ao mundo. Ana entregou ele no templo. Maria entregou seu filho para ser crucificado no nosso lugar. Ana aqui está profetizando de um rei que também teve cânticos de louvor após seu nascimento. Se você ler Lucas, você vai ver 3 pessoas fazendo cânticos de louvor depois que Jesus nasce, inclusive o cântico de Maria, que ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ana aqui está profetizando um outro rei que viria, o ungido de Deus, que lideraria o seu povo em um tempo de trevas. E esse rei é Jesus, gente. Esse rei é Jesus. É por meio de Jesus Cristo, não sei se você sabe disso, mas a palavra Cristo significa ungido. É por meio de Jesus o ungido, o escolhido de Deus, que Deus faz justiça, alimenta os fracos, lidera o seu povo e traz esperança. Jesus é esse rei que a gente precisa. Jesus é esse grande homem que nos lidera na luz de Deus. Deus usou Ana para trazer Samuel ao mundo. Samuel foi o rei usado para ungir Davi. E Davi foi o grande rei do Antigo Testamento. Só que se você ler a história de Davi, ele foi um homem perfeito e falho como todos nós. E a Bíblia vai mostrar o seguinte: embora Davi tenha sido um grande homem para o povo de Deus, ele ainda deu muita bola fora. Mas ele apontava, ele era apenas uma sombra do verdadeiro rei, do verdadeiro libertador, Jesus Cristo. Então Ana termina aqui o seu cântico falando de um homem, um rei, um ungido de Deus, que esse sim ia liderar o povo dele, na salvação, na libertação, na luz de Deus. E esse rei é Jesus Cristo. E eu quero terminar essa reflexão, esse sermão, fazendo algumas perguntas para você. Quem lidera a sua vida? Em quem você tem confiado? Em você mesmo? Seu marido, na sua esposa? Nos gurus da internet? Nos seus amigos? Você tem vivido a sua vida sendo liderado por quem? Eu quero dizer uma coisa: o grande rei do mundo veio. Ele se chama Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados e nos liderar de fato no caminho do Senhor. E esse rei é o rei que te chama hoje: renda-se a mim. Confesse os seus pecados. Experimente da minha graça e deixa eu tocar a sua vida. Jesus nos chama hoje a colocar a nossa confiança nele, no verdadeiro rei. Gente, boa parte das vezes nós vivemos a nossa vida confiando na nossa própria sabedoria. E se você já viveu um pouquinho mais, você já deve ter percebido que a sua sabedoria te leva muitas vezes para becos sem saída. Nós precisamos desse rei. Nós precisamos de Jesus. Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sua vida espiritual hoje esteja estéril. Talvez seu ventre você consegue ter filhos, mas espiritualmente falando, você está seco. Não tem vida, está morto. Olhe para Jesus. Ele é o rei que veio trazer vida. Ele é o pão da vida. Nós cantamos aqui: todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, vida eterna tem. Olhe para Jesus. Só Ele nos perdoa dos nossos pecados. E só Ele nos dá poder para vencer os nossos pecados. A gente precisa dele, desse rei nas nossas vidas. Talvez você esteja aqui nessa manhã e a sua família esteja estéril. O chamado para você é: vá para Jesus, faça que nem Ana. Se coloca diante do Senhor Jesus e fala: Senhor, eis aqui, está tudo bagunçado. Eu estou angustiado, estou triste, estou chorando. Eu quero colocar isso diante do Senhor, tenha misericórdia de mim. Talvez Jesus não resolva do jeito que você queria. Mas Ele dá graça e Ele nos lidera nas nossas lutas. Talvez você esteja aqui e a sua alma está estéril, você se sente sem vida. Os sofrimentos têm te sufocado de todos os lados. Clame a Jesus, entregue as suas causas a Ele, descanse na graça dEle. Esse é o grande rei que a gente precisa, gente. Esse é o grande homem de Deus, para o qual nós devemos nos consagrar. O chamado de Deus para todos nós nessa manhã é: olhemos para Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa sabedoria, Ele é o Deus fiel, Ele é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Só Jesus pode reverter a nossa esterilidade espiritual e dar vida verdadeira aos nossos corações.
E quando nós vamos até esse Jesus e consagramos tudo o que temos e somos a Ele, Ele faz grandes coisas em nós e por meio de nós. O pouco consagrado a Jesus vira muito. E o chamado desse Jesus para todos nós essa manhã é que nós nos coloquemos diante dele com tudo que somos, com um coração quebrantado, humilde, reconhecendo as nossas misérias, clamando pela graça e pela misericórdia dele. E como nós lemos, quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, ele nos exalta. Jesus derrama graça, ele derrama perdão, ele dá sabedoria, ele renova a nossa alma. Esse é o nosso Rei maravilhoso. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos entender que tudo que a gente precisa é desse Senhor guiando as nossas vidas. E nós nos submetamos ao grande Rei, Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim o pouco que nós temos, consagrado a esse Jesus, vira muito para a glória do nosso Deus. Vamos orar, encerrando esse culto. Deus, obrigado pela tua palavra que sempre é viva, Deus, sempre eficaz, sempre falando aos nossos corações e nos ensinando como lidar com as nossas questões, de modo que o Senhor trabalha, renova, dá orientação. Então, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor esteja aplicando tudo isso que nós ouvimos aqui nessa manhã aos nossos corações. Como nós precisamos, Deus, aprender a lidar com os nossos sofrimentos, como nós precisamos, Deus, aprender a lidar com as nossas crises, como nós precisamos aprender a processar tudo isso em oração diante do Senhor. Oh Deus, como nós precisamos aprender a consagrar tudo que nós temos ao Senhor. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor esteja trabalhando todas essas questões em nós, nos despertando para temer ao Senhor, mesmo quando ninguém teme. E nos despertando, Deus, para consagrar ao Senhor tudo o que temos e tudo o que nós somos. Eis-nos aqui, Deus, nós queremos te servir. E pedimos que o Senhor nos desperte para isso também, a cada dia, Deus. E eu quero orar em especial por aqueles que estão aqui nessa manhã, Deus, e estão espiritualmente estéreis diante do Senhor. A minha oração é que o Senhor venha com o teu Espírito e abra esses corações, para que eles percebam que é de Jesus que eles precisam. Só Jesus é o Deus que dá vida aos nossos corações. Como Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. É isso que Jesus disse. E nós cremos nisso, Deus. E a nossa oração é que o Senhor esteja abrindo o coração e a mente de cada um aqui, para que encontre essa vida maravilhosa e profunda em Cristo Jesus. Continue com a gente e nos abençoe durante essa semana. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.